tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de The Handmaid's Tale. Sim, vocês pediram mais vídeos de The Handmaid's Tale, e aqui tô eu pra falar mais desse universo. Hoje eu vou falar sobre os Centros Vermelhos, aqueles centros de treinamento pras aias, que são o ambiente de muitos dos flashbacks da June aí do começo do regime de Gilead. Se você ainda não viu meus outros vídeos sobre The Handmaid's Tale, vou colocar aqui na descrição, tem vários. Inclusive eu falo sobre o surgimento de Gilead, como que essa sociedade se tornou daquele jeito. Os Centros Vermelhos são conhecidos oficialmente como Centros Rachel and Leah, né? Raquel e Lia. E por que isso? Eles são inspirados na história bíblica de Raquel e Lia, que eu vou contar brevemente pra vocês agora. Então, vou contar bem por cima, tá? Mas se você quiser, você pode ler tudo no livro do Gênesis da Bíblia. Basicamente, tinha esse cara que se chamava Jacó, que se apaixonou pela filha de um dos seus primos, o Labão. Essa mulher se chamava Raquel e ela tinha uma irmã mais velha chamada Lia. O Jacó queria muito se casar com a Raquel. E o Labão falou, beleza, você pode casar, mas você vai ter que trabalhar 7 anos pra casar com ela. O Jacó trabalhou esses 7 anos e aí ele se casou, e quando chegou na noite de núpcias, ele descobriu que a noiva não era a Raquel que ele queria, mas sim a Lia, que era a irmã mais velha, porque de acordo com a tradição, a irmã mais velha teria que se casar antes da mais nova. Então ele foi lá ludibriado, se casou com a irmã mais velha, mas ele não desistiu de se casar com a Raquel e trabalhou mais 7 anos pra conseguir casar com ela. E aí beleza, aí ele se casou com a Raquel e isso fez da Lia como se fosse a esposa não amada, porque na real ele nem queria casar com ela. Aí o que aconteceu é que a Raquel não conseguia ter filhos do Jacó, mas a Lia teve um monte, ela teve 6 ou 7 filhos logo de cara. E a Raquel tentava e tentava ter filhos e não conseguia. Diz que Deus tinha aberto o ventre da Lia e não o da Raquel. Talvez pra compensar que a Lia não era amada, pelo menos ela tinha os filhos, que é bem horrível, na verdade. Mas aí a Raquel inventou uma solução pra esse suposto problema. Não é como se o Jacó não tivesse tido já 7 filhos, mas beleza. Ela ofereceu a própria aia, chamada Bila, pra que o Jacó se deitasse e aí tivesse filhos por ela. E aí rola a citação que é usada pra caramba na série pra justificar a cerimônia. Tá aqui na tela e tudo. E se vocês quiserem, tem um vídeo que eu fiz com o Michel sobre citações bíblicas usadas em The Handmaid's Tale, que tá bem legal, inclusive. Tá o link aqui na descrição. O plano da Raquel deu certo e a Bila teve 2 filhos do Jacó, Dan e Naphtali. Aí começa uma guerra de quem tem mais filho, entendeu? Que a Lia também dá a própria aia pro Jacó ter filhos. Ela já teve um monte, mas ela quer mais filhos. E aí ela oferece a própria aia, chamada Zilpa, pros Jacó transar e ter filhos. Essa aia também dá à luz 2 filhos de Jacó. E aí só depois disso que Deus abre o ventre da Raquel e ela consegue engravidar do Jacó. E aí tem 2 filhos, o José e o Benjamim. E essa história toda é interpretada pela galera de Gilead como a solução pro problema da infertilidade que estava assolando o mundo. Eu falo mais disso no vídeo de como surgiu Gilead. Mas tem 2 coisas bem interessantes para apontar já aqui. Primeiro, que o grupo que leva Gilead à existência se chama Filhos de Jacó. E faz muito sentido, já que essa é a grande história que incentiva eles a perseguirem esse sistema. E a segunda coisa é que eles usam essa história de oferecer as servas, as aias, para terem filhos, como justificativa para o sistema de aias que tem em The Handmaid's Tale. Só que como eu falei no vídeo sobre as citações bíblicas, a gente não sabe, por exemplo, se houve um combinado entre a Raquel e a Lia e as servas delas, para que as servas aceitassem servir como as geradoras dos filhos. Se elas foram pagas para isso, se elas foram obrigadas, se elas foram estupradas. Mas no caso das aias, fica muito claro que elas não têm escolha. Elas são obrigadas a servir como barrigas para gerar os filhos das esposas dos comandantes. E elas são estupradas mensalmente, porque aquilo não é consensual, sabe? Elas estão lá ou são mortas, e é isso. O que não quer dizer que eu ache que a situação que rolou na Bíblia tenha sido consensual, tá? Mas eu só tô dizendo que eles pegaram um exemplo que não tem esse contexto e usaram pra escravizar mulheres na vida real. Tá, então agora vamos finalmente falar dos Centros Vermelhos. Eles levam informalmente esse nome porque vermelho é a cor das aias em Gilead. Elas usam as roupas praticamente todas vermelhas, isso faz com que seja mais fácil de identificar uma aia que esteja fugindo, mas também tem aquela coisa que vermelho é a cor do pecado, é a cor relacionada a sexo e tudo mais, que obviamente são elementos muito relacionados às aias nessa cultura. O Centro Vermelho que a gente viu na série costumava ser uma escola secundária antes de Gilead. Ou seja, aquelas escolas de ginásio, né? 5ª e 8ª séries, ensino fundamental 2, que agora é, né? Só que apesar de ter sido um prédio usado para uma escola, a estrutura mudou muito, e aí virou cercado de arame farpado. É um lugar que sempre é vigiado pelos guardiões, que são soldados de Gilead, e as aias não podem circular livremente, elas têm que ser sempre vigiadas. Até para ir ao banheiro, elas são acompanhadas sempre pelas tias. Das tias eu não vou falar agora porque não vai dar tempo, mas se vocês
quiserem eu posso falar delas em outro vídeo. Mas, por exemplo, pra sair na rua também, elas são acompanhadas pelos guardiões. E elas dificilmente saem pra rua quando elas estão no Centro Vermelho, na verdade. Esse é o lugar onde elas ficam quando elas ainda não foram enviadas pra casa de nenhum comandante. Pode ser que elas estejam em treinamento ainda, ou que elas estejam no intervalo entre duas casas de comandantes, porque normalmente uma aia pode ser mandada pra uma casa em seguida da outra. Enquanto elas estão lá, antes de serem mandadas pra casa dos comandantes, os Centros Vermelhos são basicamente um centro de treinamento / lavagem cerebral. Pra quem não lembra, eu falei disso no vídeo do surgimento de Gilead, sobre as castas, mas as aias eram cidadãos normais dos Estados Unidos, e elas foram escolhidas para ser aias porque elas eram mulheres de fertilidade comprovada, que eram consideradas pecaminosas pelos fundadores de Gilead. E pecaminosa pode ser simplesmente que elas estavam no segundo casamento depois de um divórcio perfeitamente legal. Mas enfim, essas mulheres foram separadas dos filhos que elas tinham, dos maridos que elas tinham, e foram forçadas a se tornar aias. E as aias precisavam ser convertidas a essa nova sociedade, inclusive a religião de Gilead. Então, os Centros Vermelhos basicamente eram uma escola intensiva dos costumes de Gilead. Elas têm que ouvir, por exemplo, que ter filhos é muito importante, que é preciso ajudar Gilead sendo aias. Isso é feito das mais diversas formas, seja leitura da Bíblia, e como eu falei no vídeo lá com o Michel, essas situações são todas tiradas de contexto, às vezes só mostram um pedaço e ocultam o outro, tudo pra justificar o que tá acontecendo ali. Também rolam umas aulas sobre moralidade, vamos dizer assim. Tem uma que mostra na série que a tia Lídia tá culpando o Tinder pela falta de fertilidade do mundo, esse tipo de coisa. E tem também momentos que eles passam vídeos pras aias, né? Por exemplo, os vídeos que mostram as mulheres trabalhando nas colônias. E uma coisa que tem nos Centros Vermelhos também é uma espécie de sessão de terapia, em que as mulheres que estão prestes a se tornar aias são obrigadas a compartilhar os seus segredos mais obscuros, os seus traumas e tudo mais. Só que diferente de uma sessão de terapia em grupo, que as pessoas se reconfortariam, essa dos Centros Vermelhos parece mais uma sessão de humilhação em grupo, porque a função é fazer com que essas mulheres sintam vergonha do que elas compartilharam. Por exemplo, a Janine compartilha que ela foi estuprada, e as aias são todas encorajadas a apontar pra ela e dizer que ela é a culpada por tudo que aconteceu. No livro, a June descreve o Centro Vermelho como um palimpsesto, que é um documento antigo, tipo um pergaminho assim, e que a escrita foi riscada, mas você ainda consegue ver alguns dos vestígios por baixo, mesmo que tenha escrito algo por cima. Você sabe que tem camadas ali. Então que os Centros Vermelhos, assim como boa parte de Gilead, estão tentando reescrever a história dos Estados Unidos e acabam sendo tentativas meio mal ajambradas, sabe? Porque realmente as pessoas que estão lá viveram o que existia antes. Então, naquele momento específico, que é o começo de um novo regime, essas pessoas trazem consigo as memórias e sabem mais ou menos o que é verdade e o que não é. No livro, o único Centro Vermelho que a gente vê é o que a Offred teve o treinamento dela, junto com a Moira e tudo mais. Na série, a gente vê mais do que isso. Tem o que ela foi treinada, mas também lá na segunda temporada é mencionado que eles estão fazendo centros novos. E nesse momento eu vou colocar alguns spoilers da segunda temporada, então se você quiser pular, vai ter aqui pra onde você pode pular. Esse novo centro parece estar sendo construído num prédio de escritórios, assim, e ele é muito maior do que o que a gente conhecia anteriormente. E a construção, né, ou a reforma do que já existia, na verdade, estava sendo supervisionada pelo próprio comandante Waterford, que é dono da casa em que a June fica. Mas a gente sabe o que aconteceu lá na segunda temporada, que a segunda Offglen foi fazer um ataque suicida ali no meio da inauguração do novo Centro Vermelho, matando 26 comandantes, 31 aias e deixando vários feridos, inclusive o próprio comandante Waterford. Desde esse atentado, a gente não sabe se eles vão reativar ou não aquele Centro Vermelho. Então acabaram aqui os spoilers da segunda temporada. E cara, eu acho que os Centros Vermelhos representam muito como um regime desse se coloca. Porque principalmente pela relação das tias com as aias, eu vejo que rola muito em Gilead essa coisa de tentar criar uma síndrome de Estocolmo, sabe? Então, nossa, as aias estão lá sendo treinadas juntas, olha que bonitinho. Mas na verdade elas estão presas ali e sofrendo uma lavagem cerebral. Ao mesmo tempo é criada essa relação de dependência e até uma busca de afeto nessa questão dos Centros Vermelhos, o que é muito bizarro. Mas eu acho que pra isso a gente precisa falar um pouco mais sobre as tias, quem elas são, o que elas podem ou não podem fazer. Então se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, deixem aqui nos comentários. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!